Pois. Principalmente se for na força da própria pessoa. Pois bem. Então, estamos a falar de quê? De santidade, de santificação. E hoje vamos ver santificação física. Eu penso que não vou conseguir fechar hoje esta lição, mas vamos dar até onde for possível e próxima sexta-feira eu vou continuar. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, Êxodos 28. É preciso entendermos que todo cristão deve ter em si a marca de santidade do Senhor. E à semelhança do sacerdote da lei mosaica, ele trazia esta inscrição. É nisso que vamos ver. Êxodos 28. Versículo 36. Diz assim. Ajuda aí, Êxodos 28, versículo 36. Usarmos a Bíblia do fim para o princípio, é quase no fim. 28, 36. Diz a palavra de Deus o seguinte: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. E atalás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará. E o 38 diz o seguinte: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas das suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. E o 39 diz o seguinte: também farás a túnica de linho fino, e também com a mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Queremos trazer luz sobre o processo de santificação, amados. Hoje eu quero trazer ao vosso coração luz sobre o processo de santificação, e em especial a santificação do corpo. Também nós temos que santificar. Não é? Uma vez que vivemos em dias em que a imoralidade está aí, em pé, neste mundo, não é? E essa imoralidade, na realidade, não está só no mundo, mas ela, cada vez mais, está dentro da própria igreja. Daí que é importante que se fale de santidade física, santidade do corpo, dentro da igreja. É necessário começar a estabelecer fundamentos na doutrina de santificação. Porquanto, eu considero fundamental falar deste assunto. 1 Coríntios 1, versículo 2, diz o seguinte: à igreja de Deus que está em Corinto, mas eu posso dizer à igreja de Deus que está na Quinta do Charquinho, em Benfica, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso.
Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 2. Nós vemos aqui que Paulo falava à igreja de Deus que estava em Corinto, mas eu hoje quero-vos dizer que a igreja que estava em Corinto é a mesma igreja que hoje está aqui, aqui do Charquinha, na rua do Dr. João de Barro, internacional A e B, em Lisboa. É a mesma igreja. E diz que aos santificados, na realidade eu e você fomos santificados, chamados para sermos santos. Não fomos canonizados, fomos santificados, separados. Para quê? Para sermos santos, separados para Deus. Mas aí é importante nós falarmos dentro da igreja sobre santificação do nosso corpo. Bem mais. Isto porque a imoralidade está a entrar por porta grande dentro da igreja. Santificação tem então duas partes distintas. Uma é inicial, em que fomos santificados em Cristo Jesus. Olha lá para você, não é para mim. Deem um pouco da vossa atenção sobre este versículo que é importantíssimo. A base da santificação. Diz à igreja de Deus que está em Corinto: aos santificados em quem? Foi quem nos santificou? Cristo Jesus. Chamados por Ele, porque não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu, para sermos santos. Santos não é para estarmos no pedestal. Santos não é para estarmos acima de ninguém. Santos é para sermos separados para Deus, em Cristo Jesus, para que sejamos realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Santos é separados. Separados para Deus. Então vemos aqui, bem notório, bem evidente, que aos santificados em Cristo Jesus, portanto, de imediato, nós temos uma santificação imediata e uma santificação progressiva. Chamados para serem santos. Ainda não são, pois chamados para serem santos. Bem lá. Português é muito fácil de entender. Se tivesse inglês, era muito fácil os ingleses entenderem. A palavra de Deus é vida. Todo aquele que a lê, entende pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são do Espírito entendem as coisas do Espírito. Quando a Bíblia usa a palavra santificado ou o termo santificado em Cristo Jesus, não fala de algo que está para acontecer. Fala de algo que está a acontecer. No momento em que recebeu Cristo Jesus, você foi santificado. O que é que isso quer dizer? Foi separado. Vocês sabem o que é a imunização? A Igreja Católica não faz. O que é que sabe? Separados para se tornarem santos.
Só que nós não precisamos ser especiais. Todo aquele que decide que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador é de imediato canonizado. É preciso homens e mulheres especiais. É preciso homens e mulheres escolhidos por Deus para fazer esse mal. E depois serem preparados para ser salvos. Para receber a identificação de Jesus Cristo. Serem discípulos de Jesus. Terem um compromisso com Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas. É para isso que nós fomos escolhidos. E é isso. E daí nós precisamos urgentemente santificar o nosso corpo. Amém, amados? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 26, por favor. Hoje estamos a estudar sobre santificação física, santificação do nosso corpo. Atos 26, versículo 18. Diz a palavra de Deus: para lhes abrir os olhos das trevas, os converteres à luz. Jesus a falar com Paulo. Livrando este povo e dos gentios a que agora te envio, para lhes abrir os olhos e as trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Numa outra versão, diz: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Santificados quer dizer separados. 1 Coríntios 6, versículo 11. Vou ler a partir do 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E eu que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Santificados, separados para o Senhor. Todo o passado de pecado foi removido. Todo o passado de pecado foi removido. Cristão não tem pecado anterior. Foi removido, gravado na cruz. E sobre esta cruz foi derramado o sangue do Senhor Jesus Cristo. Cruz fez justiça de Deus. Jesus é o elo de ligação entre o homem pecador e os seus pecados, e Deus, o Senhor. E quero dizer que só podemos estar no Senhor se realmente o pecado for extirpado, retirado, excluído da nossa vida. Porque o pecado separa-nos de Deus. Amém, amados? Agora que ninguém, por favor, está aqui e ainda falha, como eu, julgo que não há possibilidade de estar com o Senhor. Lá que há. Lá em 1 João 1, versículos 8 e 9. Deus é fiel e justo, para que se nós pecarmos, irmos à sua presença e confessar, e Ele é fiel e justo para nos perdoar.
É sinal que Ele sabe que nós ainda podemos falhar com Ele, que é a sua palavra. Senão Ele nunca poria isso na palavra de Deus. Bem mais, todo o passado de carne foi removido e a sujeira espiritual foi lavada. Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvessem feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tornamos então, neste caso, novas criaturas regeneradas. Mas é pela obra da regeneração. Não é de imediato. Sabendo que Jesus depositou em nós, pelo seu recebimento, Ele nos vai transformando de dentro para fora. E amado, se você é gordo, não pensa em ficar magrinho. Se você é louro, não pensa em ficar moreno, para ficar completamente regenerado. Não, amado, a regeneração é da sua alma e no seu corpo. Porque a regeneração do seu espírito já foi feita. É o Espírito Santo de Deus. Onde habita o Espírito Santo de Deus, não pode habitar outro Espírito. Não pode haver estragos. Não pode haver o Espírito estragado. Ele foi e renovou. Agora, nós somos os responsáveis pela regeneração da nossa alma, mas também do nosso corpo. Santificação física é necessária, mais. Cada vez mais. 2 Coríntios 5,17 diz assim: que se alguém está em Cristo, é preciso estar em Cristo. Não é visitar Cristo, é estar em Cristo. Não é de vez em quando olhar para Cristo, é estar em Cristo. Não é confessar a palavra, não é isso, também é, mas é estar em Cristo continuamente. Deve estar em Cristo, amados? É agir como Ele agia, falar como Ele falava, cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos. É viver à maneira de Deus e não à maneira de nós, não é? Que somos seres muitíssimo inteligentes, muitíssimo dotados, super dotados. Que achamos viver à maneira de Deus é mau. Não concordaste? Não concordaste? Viver à maneira de Deus é mau? Mas até se calhar vemos a nossa família, e agora andas aí, lavar na cabeça. Você pode dizer todos os dias, de manhã, eu lavo a cabeça. Mas é com água, sabão, shampoo. Posso-vos dizer que ser cristão é bom, mas ser filho de Deus é muito bom. Posso dizer amém? Amém. Quem está aqui que é filho de Deus? Eu. A mesma Bíblia mostra que depois de termos passado por esta santificação, termos recebido Jesus Cristo, fomos santificados, passado por esta santificação ainda há necessidade de algo. Algo mais devemos fazer. Porque o versículo continua e diz: chamados para serem santos.
Então quer dizer, eu já sou santo, mas sou chamado ainda para ser mais santo. Eu não. Verdade. Eu já fui separado de Deus. Agora tenho que me separar individualmente. Chamados para serem santos. E amados, eu sempre digo mesmo, não é para você começar a falar com o seu irmão, como está? Tudo bem? Jesus, a guerra é má e é tremenda, mas já vencemos no Senhor. Não há guerra. Não há guerra. Não há guerra, amados. Não há guerra. A guerra já foi ganha por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nele, com ele e para ele, sirva-se e vivemos todos os dias dele. Em Cristo. Nós já fomos separados. Já somos forasteiros de uma terra estranha. Cumprindo a verdade toda a lei que nos a viver, mas vivendo de uma maneira diferente. Na firme certeza que Deus é connosco, todos os dias da nossa vida. E se Deus é connosco, nada nem ninguém aqui vai ser. Posso ouvir um bate? Eu salvo palmas a Jesus. Nós fomos santificados inicialmente, foi uma experiência assim, instantânea. Não demos por isso. Mas o Deus diz foi. Somos chamados para sermos santos. Em outras palavras, o que é que Deus quer nos dizer? Começou agora algo que nós temos que manter e desenvolver em cada um de nós. A nossa salvação começa nesse dia, uma etapa, uma corrida, uma maratona, como vocês quiserem. Jesus é o caminho. E esse caminho termina onde eu e você quisermos que termine. Onde é que você quer que termine o seu caminho? Não sei. Então temos que caminhar com Jesus. Aquilo é que eu quero. Não é verdade? Não é. Ele é que é o caminho. Se nós caminharmos fora de Jesus, não vamos para o céu. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus Cristo. Não há outro nome dado sobre o céu, sobre a terra, pelo qual precisamos ser salvos. Queremos ir para o céu, verdade? Lembrando disso. Nosso caminho termina no céu. Mas para terminar no céu, temos que ir para ele. Eu esperei. Só que eles estão em Cristo Jesus. Pode deixar lá. Chamados para serem santos. Nós não fomos chamados para pertencer a uma igreja. Nós não fomos chamados para levar a Bíblia debaixo do braço. Nós não fomos chamados para saber a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Nós somos chamados para sermos santos, separados do Senhor. Tendo um compromisso total. E tudo o que seja dele. Amém, meu Deus? Em Hebreus 2,14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual todos verão o Senhor. A verdade, em Hebreus 12.
Se é Hebreus. Acho que não é. Não? Se calhar Se é. calhar é, outra vez. Posso estar enganado. Hebreus. Ah, 12. Ah, preciso dois. Ah, 12, 14. Ah, é isso aí. Eu sei que é. Hoje posso dizer que revi completamente toda a pregação. Portanto, não há falha. Hebreus 12, 14. Segui a paz, como é que é? Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao falar sobre seguir a santificação, a Bíblia fala de um processo. É ou não? É verdade? Para fugir o nome dela. Ou fala. Dois. É verdade? É um processo. É um processo. É um processo que eu e vocês iniciamos. E que só se quisermos chegaremos ao fim. Mas temos que ver. Temos que nos disponibilizar para que Deus faça a transformação em nós. É verdade? Porque senão, o Espírito já foi transformado. Mas a alma, não. E o corpo, não. É isso que eu estou falando. Santificação física. Agora pergunto-vos. 1 Coríntios 1. Todas as cartas aos Coríntios. Os Coríntios eram crentes ou descrentes? Certeza? Se eram crentes ou descrentes. Esta carta aos Coríntios foi dirigida a quem? Pessoas cristãs ou pessoas ímpias? Certeza? A igreja já está em Cristo. Pronto, só perguntei. Depois diz que a gente não. Eram pessoas que tinham passado pela santificação inicial ou não? Certo? Claro, professor. Claro, eu sei que é claro. Basta essa luz tremenda, basta a glória de Deus, claro que é claro. Eram pessoas cristãs que tinham passado a santificação inicial. Mas Deus dirigiu esta carta aos Coríntios porque eles tinham sido chamados a ser separados para o Senhor. Chamados para serem santos. Mas já tinham passado por uma santificação inicial. Mas continuava o Senhor a falar com eles que eles tinham sido chamados para serem santos. É um aleatório. Não é? Eu falei que havia duas espécies de santificação. Santificados em Cristo Jesus é a santificação inicial. E a outra santificação é progressiva. E o que é que distingue estas duas etapas? Eu vou explicar por aqui. O que é que distingue estas duas etapas? É muito fácil, meus amados. O facto do homem ser tripartido, não é? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz: e o próprio Deus que faz-vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados irrepreensíveis
para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vemos aqui, o homem é tripartido. Espírito, já foi, regenerar. Falta regenerar a nossa alma e o nosso corpo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Deus nos santificar completamente, ele está a falar de partes do nosso corpo, ou está a falar do nosso corpo no seu total? No seu total. Está a falar do nosso corpo, do nosso total. Então, volto a dizer, se o espírito for regenerado, falta regenerar o quê? A alma. Vou falar mais um pouco. O seu espírito, o meu espírito, é a parte de nós que tem consciência de Deus e das coisas de Deus. Daí nós entendemos a palavra de Deus, não é? Porque somos seres espirituais. Mas o nosso espírito permite, o Espírito de Deus em nós, permite que nós entendamos as coisas espirituais. É a parte do nosso ser, então, o nosso espírito é a parte do nosso ser que entende as coisas de Deus. Agora, a nossa alma, é aí que nós temos consciência de quem? De Deus? Vocês ouviram uma chuva aqui atrás do povo. A nossa alma, pela nossa alma, cada um de nós toma consciência de quê? Respondam. De nós próprios, certo? Ou não? Não. Então está bem. Então você não toma consciência, como é que você toma consciência de si próprio? Onde é que você pensa? Onde é que você raciocina? Onde é que você decide? Não dá. Onde é que tem consciência do pecado? Hã? Onde é que tem consciência do pecado? Ok. É o que eu estou a dizer. Onde é que raciocina? Hã? E o corpo? O nosso corpo só está a contar com as coisas naturais. Tem frio? Tem calor? Tem fome? Tem sono? Grita com bife? Quando não pode comer? Quer repor? Não está vedado? É ou não? É o corpo ou não? Na lista do meu irmão, foi contado, já não me recordo quem foi. Já sei quem foi. Não foi o meu irmão, foi o meu irmão. Contava que, uma ocasião, calçou umas botas com os chinelos lá dentro, não é? Não era o Luís? Não foi o Luís, não foi o Luís. Calçou umas botas com os chinelos lá dentro. E tinha dificuldade a sentar, mas logicamente. Você vê esse, são vocês que tinham os chinelos calçados. A desconsciência. A desconsciência. Não viu perguntas. Então, o nosso espírito, né, é a parte de si que tem consciência de Deus. A nossa alma é a nossa parte que tem consciência de nós próprios. E o nosso corpo tem consciência das coisas naturais. Claro que, na realidade, quando toma consciência das coisas naturais, é comunicado à nossa alma. Né? Nós sabemos que está frio, está calor, está não sei o quê. Então, a nossa. E a vontade de comer? Ela paga tudo. Pelas sensações, não é? Então a salvação divina atinge cada uma destas três partes da seguinte maneira. O Espírito já passou pela santificação inicial. É verdade. O nosso Espírito já passou pela santificação inicial.
2 Coríntios 1:21 diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Tiago 1, versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 1 de Pedro 1:21 diz: e por Ele crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Agora, amados, esta santificação se processa em crescimento. 1 de Pedro 2, versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Efésios 5, versículo 15: portanto, sendo vendo prudentemente, como andais, não como necios, mas como sábios. Corresponde, na realidade, ao crescimento natural. 1 Coríntios 13:1 diz: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O leite vos criei não como manjar, porque ainda não podias, nem tão pouco ainda agora. Odeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, ele está a falar, para quem? Para fora ou para dentro da igreja? Certeza? Porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Hebreus 5:13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Espírito. Mas fala. É a nossa personalidade que segue as emoções, intelecto e vontade. É verdade. Não é regenerada. A nossa alma não é regenerada. A nossa alma é restaurada. Diferente. Regeneração, ela é gerada de novo. É o nosso espírito. Agora a nossa alma é restaurada. Eu posso vos dizer, com conhecimento de causa, porque eu vi já vários testemunhos de arquitetos, que o mais difícil para um arquiteto é destruir um prédio para novamente edificar. É o mais complexo. Construir de novo, fazer um projeto de construção de um prédio, para os andares que tiver, é fácil. Agora, destruir para construir é das coisas mais complicadas que existem. Mas é isso que nós temos que fazer. Oração. Restaurá-la. Não é regenerada, mas restaurada. Tiago 1:21 diz: pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. O que é o enxerto, mais? A maior parte das vezes é tornar saudável, tornar comestível, tornar bom aquilo que é mau. Por aquilo que eu entendo da agricultura e por aquilo que eu ouvi fazer muitas vezes, o meu pai cozinha, enxertar algo é tornar algo que não é bom, uma árvore que não produz
aquilo que nós queremos que produza da maneira que nós queremos, numa outra, até pode ser uma mesma árvore, do mesmo tipo, mesma espécie, mas produzindo aquilo que é bom. É isso que nós precisamos fazer na nossa alma. Enche a alma. Não é verdade? Então tem notícias sobre a futilidade de malícia, se bem que não se dá a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar o quê? O Espírito. Pela palavra de Deus. Enquanto a santificação do Espírito é inicial e é imediata, como nós vimos, não é verdade? Esta é progressiva. Esta é progressiva. A santificação progressiva então tem o seu lugar na alma e também no corpo. Nós já vamos ver. É o processo de mudança de valores. Por isso é que Deus diz: rogo, meus irmãos, para a compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. No versículo 2, estou a mencionar Romanos 12, versículo 1 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovação. Fala novamente de renovar algo que já existe. De restaurar. Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto se chama, na realidade, desenvolver a nossa salvação. Aquela semente que nós recebemos pelo recebimento de Jesus Cristo precisa de ser desenvolvida. Filipenses 1, versículo 6. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segunda medida, de fé. E também Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E despir-se do velho homem, Efésios 4:20, onde diz que: mas vós não aprendestes assim a Cristo. O 21 diz: se é o que tendes ouvido e não fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E seguintes, até ao 29, 30, 31, 32, depois vocês podem ver. Amém? Efésios 5, 1 a 8, podem anotar. Efésios 5, 1 a 19. Agora vamos para o ponto, rapidamente. Eu quero interceder. O nosso corpo só será totalmente santificado depois de ele ser. A alma foi? A alma foi restaurada. O espírito foi? Regenerado. A alma foi? Restaurada. E o corpo? Transformado. O corpo tem que ser transformado. O nosso corpo só será santificado, separado, quando ele for transformado. Romanos 8:23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a vossa
saber a redenção do nosso corpo. Não fique preocupado se você é fortinho, não é preciso ser magrinho. Se você é louro, não é preciso ser moreno. E vice-versa. Filipenses 2:21, que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Transformado no aspecto em que há mudança. Tenho uma boa notícia, irmãos. O Senhor nos transformará no último dia em corpos gloriosos. Amém? Que Ele perseverar até o fim, será? Mas nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Somos culpados com aquilo que fazemos com o nosso corpo. E vamos ser julgados por isso. Até que isto aconteça, ou seja, a santificação do corpo, é um processo contínuo de sujeitar a nossa carne. O que é que eu disse há pouco? O nosso corpo gritava. Está a comer. Está frio. Está calor. Tem sono. Estou cansado. Não é verdade? Qual é a parte de nós que grita isso tudo? É o corpo. Por isso é que o temos transformado. Por isso é que nós vimos à sexta-feira. Ouvir a palavra de Deus. E o corpo diz: estás cansado. E já diz: cala de corpo, minha alma vai bendizer ao Senhor. Eu amo o meu Senhor. Eu vou pensar se não é suficiente para limpar a terra. Eu já vou. É que ele tem compromisso com Deus, irmãos. Esteja cansado ou esteja exausto. Ele veio porque ele não sabe se o Senhor esse dia descerá no lugar da casa dele, que é esta, para dizer alguma coisa. Sim ou não? Eu não sei. Já muitas vezes Deus falou comigo nesta conversa de pai. O Senhor sempre está. A sua casa, onde Ele está, para falar connosco sobre situações que nós temos que resolver. A nossa família, com nós próprios. Nunca é o outro que está mal, somos sempre nós. Quando algo não corre bem, somos sempre nós que não estamos bem. O cristão é assim, é diferente. A culpa nunca é de outra pessoa, é sempre nossa. Nós não sabemos gerir a situação. Como dizia o Luís, e muito bem, o amor de Deus apaga muitos males. A resposta grande acalma o fogo. Mas também a resposta ácida desespera a vida. Discussão é toda obra perversa. E santificação do corpo, então, é o processo contínuo de sujeitar a carne. 1 Coríntios 9, versículos 27 e 1 Coríntios 6, versículo 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, liberará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Já disse na lição anterior, prostituição não quer só dizer prostituição na carne. Não. Também nas igrejas. Também na palavra de Deus. A palavra de Deus, diferente, com maldição.
Eu vou ficar por aqui. Vou só terminar aqui o corpo. Devemos usar adequadamente os membros do corpo. Santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar e de vestir. Efésios 4, 25. Eu deixei a mentira, falai a verdade tanto com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Se alguém vos humilhar, vos maltratar, tenham cuidado com as palavras que saem da vossa boca. Não é? Não é a outra pessoa que é crente. Somos nós. E não é a pessoa que vos está a chamar a luz, vos está a humilhar, vos está a tratar. O vosso inimigo não é carne e sangue, mas o vosso inimigo são pessoas. Iguais assim. Que a única diferença que tem, assim, é você ter Jesus, ou pronto, deve mostrá-lo e outra pessoa. E não se justifique. Deixe que Deus o justifique. Não se justifique. Eu fiz porque. Não faça isso. Não há necessidade. Se você não se justificar, Deus vai e justifica. E olha que a justificação de Deus é muito boa. Porque nós sempre saímos por cima. Sempre. Agora, se você se tentar justificar, Deus não age. E você vai sair por baixo. Porque você não tem a capacidade de Deus. De ver as coisas da maneira de Deus. Se os seus filhos andam a vir consigo, você corrige-os dentro daquilo, dentro das suas atribuições. Se o filho maior começar a mandar vir consigo, você pega na Bíblia e diz: lê aqui. Não creio nisso. Paciência, eu creio. E deixe Deus fazer. Não se creio. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, não estão as coisas. Nós temos que ser filho. Eu não quero saber nada dessas coisas. Mas devias ter. Quem tem a chave da morte e do inferno, é o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que eu não sei. E se tu me honrares, os teus dias serão partilhados com esta terra. Eu não nego. Eu não desejo isso para ti. E por isso eu vos falo aqui hoje. Seja a mulher de Deus. Deixe ir a sua força. Deixe ir a sua coração. Em Deus. Você vai ver a modificação da sua vida. Amanhã você já não pode fazer nada. Então Deus vai. Amém ou Deus? É duro de ouvir, mas olha, é muito saboroso de dizer. Difícil, mas é saboroso. Porque a palavra de Deus é cheia de vida. Você está a lançá-la no coração do seu filho. E essa vida vai vivificar o seu coração. Posso ouvir amém? E fico por aqui.
terminar esta lição, que seria muito exaustivo para vocês, mas quero-vos dizer que aquilo que eu falei, meditem nesses versículos, leiam esses versículos e meditem neles. E Deus fosse assim, se tivesse alguma situação complicada, eu ouviria através da internet, a nossa página www.comunidadecristo.com e ouvir esta pregação com muito cuidado, muita atenção. Você já ouviu aqui, mas ouça outra vez. E ouça quantas vezes forem necessárias. E faça. Eu profetizo que relacionamentos podem ser restaurados. Porque se nós nos corrigirmos no nosso corpo, a santificação física, que eu hoje iniciei a falar, vou continuar semana que vem. Relacionamentos podem ser completamente restaurados, não só restaurados a nós. Eu profetizo que eles serão aperfeiçoados. Amém? Ficarão muito melhor. O mundo costuma dizer, não voltará a ser o mesmo. Mas eu hoje profetizo que será muito melhor do que era. Qualquer relacionamento que foi quebrado, qualquer relacionamento seja aperfeiçoado com a palavra de Deus. Amém?